Boa noite. São nos momentos de crise que a criatividade é mais exercitada, principalmente por aqueles acostumados a levar uma vida de superação. Ela criou a Troca de Livros, que mantém hoje 2 bibliotecas comunitárias no bairro da Liberdade e uma ONG, o Centro Sociocultural Livro é Vida. O Perfil Opinião de hoje conversa com a professora Nilza Barbosa. Boa noite, professora. Boa noite. É um prazer tê-la aqui no nosso Perfil Opinião. Tudo bem, obrigada. Bem, eu fiquei muito impressionada com a história de vida da senhora, que as pessoas vão conhecendo aos poucos, né, durante o nosso programa. Mas vamos começar falando a respeito dessa ideia brilhante, né, que é a troca de livros. Como é que começou esse projeto? Bom, a palavra é crise transformada em criatividade, CRI, né? Eu estava saindo de um relacionamento com dificuldades e já era professora de escola pública no Navarro. E trabalhava com reforço escolar. E eu descobri que dentro do reforço escolar sobrava muito livros. E não servia para a família. Então eu comecei a fazer a troca dentro do reforço. E também descobri que a escola pública não dava livros. Só dava português e matemática na época. E nem para todos tinha. E eu, como professora, via a dificuldade também dos alunos de escola pública. E comecei a brincadeira da troca de livros dentro do reforço. Isso foi já no início do ano e tal. No ano seguinte, eu levei a ideia para poderes públicos, a ideia junto com uma filha minha chamada Viviane, e aí comecei a rodar no mimeógrafo e divulgar na porta das escolas. No mimeógrafo ainda. Rodava no mimeógrafo, a gente cortava, piquenicava os pedacinhos de papel e levava. E o que continha essa mensagem? Troca o livro usado do seu filho pelo que ele precisa, troca livros, sempre foi assim. Aí eu colocava troca de livros. E aí, no primeiro ano, foi impressionante, no primeiro ano logo, foi assim, eu não esperava aquela receptividade tão grande. Aí cresceu e eu fiquei sem espaço. Aí levei o projeto para o político, na época, que disse que era inviável, que não ia dar certo. Teve inclusive que eu levei, dizia que isso era uma coisa que eu queria pegar o dinheiro dos outros, que isso não ia dar certo, que eu sempre tinha que pagar uma taxa para pagar as despesas. Então o que a senhora imaginou foi o seguinte: quer dizer, eu tenho meu filho na escola, aquele livro já não serve mais para ele, porque ele já passou de ano, né? Então vai pegar esse mesmo livro e vai trocar por um outro livro que ele necessite, pagando apenas uma taxa. Né? Essa taxa, por exemplo, corresponde a quanto por cento? Se a pessoa fosse comprar um livro novo, né, seria um desconto de quanto por cento? Digamos, seu filho é quinta, passou para sexta, ele gasta uma média de 9 livros, no mínimo, entre didáticos e paradidáticos. Uma nota dele sai por 800, no mínimo R$800 é uma nota de livro de escola particular hoje. Que quando eu fiz, eu pensei que eu ia ajudar só aluno de escola pública. Eu pensei em pegar aquele livro de escola particular e migrar para a escola pública. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Todo o contexto familiar que da época queria livros aderiu ao projeto. Então, digamos, seu filho hoje é quinta, passou para sexta. Você me dá todos de quinta, eu lhe dou todos de sexta, hoje a troca custa R$25, digamos, você gasta 150, 170, no máximo R$200 você gasta para trocar todos os livros. É uma economia enorme. Mais de 70%. E quando você não tem para trocar, porque tem escolas que o seu aluno, digamos, sai de módulo, aí a escola troca módulo, vai para livro, migra de módulo, faz aquele jogo, então o que acontece? Qualquer livro usado lá custa metade do preço. A literatura ainda é mais viável, porque quando ele tem uma literatura, a literatura é imortal, é aquela coisa que não muda de edição nunca. Então aquela literatura ele troca pagando uma taxa de R$5, R$10. E se for comprar, ele vai comprar sempre nessa faixa, R$5, R$10, nunca mais. Pois é, mas acontece muitas vezes, né? Por exemplo, a senhora deu um exemplo da quinta para a sexta série que as pessoas podiam trocar livros. Muitas vezes de um ano para o outro, aí já se diz, esse livro já não serve mais, porque é uma nova edição. Não tinha essa história antes? Mas tem! E aí? É incrível, quando eu comecei a troca de livros, as editoras começaram a manipular
a edição dos livros, como até hoje. Ele muda a capa, mas não muda o conteúdo. Ah, o conteúdo é exatamente o mesmo. Exatamente igual. Tem livros, umas vezes eu fiz uma brincadeira, levei para televisão, umas ciências de Carlos Barros, onde ele tirava um macaco de uma página e botava na outra. Aí eu fiz a brincadeira do macaco. E hoje ainda acontece isso. Se você pegar, eu vejo os pais no balcão dizendo assim, a escola só aceita a capa azul. Quando fala isso, me revolta, porque o conteúdo do livro, o texto, é exatamente o mesmo. Tem livro de história que eles fazem o seguinte, eles resumem o contexto de história, porque eu dou reforço escolar, eu conheço todo o livro. Sei. Então eu levo para o balcão, e às vezes, para ajudar a comunidade, eu compro uma coleção nova, deixo ali só para abrir e mostrar. Olha, leve que esse serve. Leve, não compre esse. Eu faço a maior manobra dentro do balcão, porque não é possível que um aluno... Quer que muda em matemática, pelo amor de Deus? Tem um autor em matemática, que se eu for falar, eu não cito autores, porque eu acho injusto. Porque isso aí acontece com todos. Então não vou falar de um, eu teria que falar de todos. Então eu digo para você, tem um autor de matemática, que ele pegou o livro de matemática e, digamos, ele mudou a edição. Na verdade, a edição anterior tem 10 exercícios de equação. A edição atualizada só botou 5. Ele reduziu o volume do livro, o número de páginas, vai cobrar mais caro por um livro e, na verdade, ele não mudou edição nenhuma, o livro é o mesmo. Agora, em relação, por exemplo, à conservação do livro, que triagem é feita, se é feita uma triagem? Usado por usado em condições de uso. Não pode estar faltando páginas, riscado de caneta, né? Ele tem que ter cuidado. Agora, a mochila prejudica muito o livro, esse livro espiralado, né? Que agora as editoras estão mudando de novo, trazendo a brochura, né? Mas aquele livro ali... primeiro porque a minha clientela e o povo, na sua maioria, já troca livros. Foi ideia, está no país inteiro, eu fico grata por isso. Nilson, você devia patentear. Eu não se patenteia nada de educação, pelo amor de Deus. Deixa o povo trocar à vontade. E eu digo que hoje em dia são mais de 20 lojas dentro de Salvador e não são minhas. Aí eu digo assim, olha, você só vai para uma loja trocar livros quando você já tiver usado todos os recursos. O vizinho... Porque não vai servir dentro de casa, né? Porque mudou de uma série para outra, mudou a edição, tudo bem. Agora, você pode trocar com o vizinho, você pode fazer o dia da troca na associação de bairro, você pode fazer o dia da troca no clube que você frequenta, no condomínio que você mora. Porque eu costumo dizer o seguinte, Salvador constrói tantos prédios, tantos apartamentos de luxo, tanto condomínio, com mais de 3 mil moradores... E não bota uma biblioteca, bota tênis, bota piscina. Brinquedoteca. Mas não varanda gourmet. Não é? Eu não vejo na televisão uma divulgação. Não, o condomínio tal, luxo tal, mas vai ter uma biblioteca também. Eu não vejo isso. Quando, na verdade, deveria. Porque só se aprende a ler lendo. Às vezes, eu tinha uma funcionária na loja e eu descobri que ela não fazia esse trabalho. Eu deixei ela 4 anos lá trabalhando sem fazer esse trabalho. Porque quando você só... Eu já tenho pais de alunos que vão buscar livros para ler fim de semana para o filho. Eu já tenho aquela clientela. A minha biblioteca ano passado foi 1.638 frequência. Está registrado. Quem vai lá anota o nome, o endereço. Tem senhores assim viciados que gostam de ler, que vão buscar. Aquela criança, bom vício, diga-se de passagem. Que bom, né, menina? Eu costumo dizer, mas professora vai emprestar, vai dar. E eu digo, olha, quem me rouba um livro e lê, me faz um favor, porque vai comentar, vai passar para frente. Então ele está fazendo alguma coisa, está me ajudando a fazer o trabalho. Então deixa eu levar o livro. Chega no balcão, mas a senhora vai estar me dando esse livro mesmo? É mesmo, professora? É, meu filho. Leve e traga de volta, que é para poder outra pessoa ler. Eu tenho um banquinho na porta da rua, eu encho de livro e boto uma plaquinha. Livro não é sebo, livro é vida. Pega aqui o seu, é grátis. Aí quando eles têm gente do interior, professores de reforço escolar, eu faço o dia o dia do livro, no plano inclinado, já fiz 2 vezes e quero fazer melhor. A distribuição de livros, eu tenho umas fotos, só diz que o povo não gosta de ler, quem não faz o trabalho que eu faço. Agora tem que comprar um pão, um chinelo, uma roupa, uma comida e comprar um livro, é aí que faz toda a diferença. Mesmo porque hoje, quando a gente vai comprar um livro, não é nada baratinho. Pois é, porque esse preço todo... Eu viajei para outros países da Europa, o lugar que eu mais vejo livro caro é no Brasil. Eu já dei ideia para as editoras, vem cá, já que você muda a edição e não muda nada,
Por que você não bota o encarte com as mudanças que você fez e deixa o mesmo livro para a comunidade usar? Quer me quebrar, professora? É o que eles dizem, quer me quebrar, professora? Quer dizer, toda essa história também que... Outra coisa, a escola pública, eu estou vendo aí essa situação de livros sobrando das escolas. Eu não sei qual o critério para se distribuir livro dentro das escolas. Porque tem escolas que fazem doação de livro lá, doações de livros, e que os livros não saíram no mercado. Eu tive 600 doações de história de Mary Smith por uma escola que descartou para receber outros e que levou 5 anos na praça saindo o livro. Você imagine, o conteúdo da história era tão bom que ele ficou no mercado até hoje, não mudou. Mas as pessoas estão sempre querendo mudar, trocar, e o critério para distribuir livros tem que ser revisto. Tem que ser revisto, o critério para distribuir livros na escola pública. Eu estou muito preocupada com isso, porque o que a gente recebe de pacotes fechados, e que não tem utilidade nenhuma, porque livro do MEC eu posso doar, não posso fazer nenhum tipo de comércio, nenhum, e não faço. Mas também você não tem para quem. Quando a gente sabe que nos interiores aí afora está todo mundo sem livro. Outra coisa também, o aluno recebe livro, se matricula para receber o vale transporte, e aí o que acontece? Ele recebe aquele bolo de livros, antes de chegar em casa já botou lá no banco. É tudo isso que você tem que rever para ver como é que você vai fazer. Porque isso é o dinheiro da gente que está indo, né? Nossa, claro. E tem muita gente precisando de livro por aí. Muita gente mesmo precisando. Certamente, né? E a única forma de incentivar realmente a leitura é fazendo com formação desses leitores desde muito cedo. O país não tem livrarias. A Liberdade, minha irmã estava dizendo ontem... A senhora mora até hoje na Liberdade, Ah, minha filha, apaixonada pelo bairro da Liberdade. Certo. Amo. Eu posso morar em qualquer lugar de Salvador. Certo? Mas eu acho que eu escolhi a Liberdade. Eu eduquei meus filhos, eu venci, eu cresci dentro da Liberdade. Então eu tenho que oferecer a ela o que eu também eu tenho que retribuir. Então eu tenho que trabalhar pela comunidade que me ajudou, que a educar meus filhos e tudo mais. As escolas boas que a Liberdade sempre teve. Meus filhos são filhos de escola pública. Eu tenho filho engenheira, eu tenho filho professor de matemática, tenente da Polícia Militar, pedagoga, mestre em computação. Eu tenho filho secretária executiva. Tem até uma filha, inclusive, que recebeu prêmios na Holanda pelas pesquisas desenvolvidas na área de nanotecnologia. Pois é, cientista, né? Eu tenho filha saída da Liberdade. E ela estudou aonde? ICEA, Marquês de Abrantes, uma escola que eu vi abandonada hoje no Arbalho. Estudou no ICEA, no Marquês de Abrantes, escola técnica, Universidade Federal, que ela largou no 2º ano e foi embora para a Holanda para estudar lá. Mas é isso aí, através de um casamento holandês, teve essa oportunidade e abraçou. Né? Que eu de cá ficava. Mas a capacidade era dela, né? Porque quantas pessoas encontram, às vezes, um parceiro de outro país e ficam lá, né, sem estudar, sem fazer nada. De alguma forma se conformam ou se adaptam a uma vida diferente? Eu acredito na educação como... Quando eu falo em educação, minha cabeça cresce tanto, eu vejo tanta coisa que você pode, só através da educação você pode conseguir, que quando ela foi logo para lá, ela começou a ficar um pouco, porque ela fez um casamento holandês e tal. Eu acho que esse pessoal pensa que todo mundo tem que ir lá para se prostituir ou limpar chão, né? Mas eu de cá estava vigiando. Trabalhar como subemprego, Não, né? subemprego, não. Cadê a faculdade? Cadê? Você já terminou? Vambora, não, vambora. E eu ficava cobrando dela, quando ela vinha todo ano, eu ficava naquela cobrança, até que ela dava risada quando eu cobrava. Vambora. Mas ela é muito inteligente, desde menina, né? Essa é outra história dela que ela tem para contar. Muito inteligente e conseguiu fazer essa pesquisa, que ela já tinha feito uma pesquisa dentro da universidade, que a universidade vendeu para a Espanha, porque tudo que você faz dentro da universidade não é do aluno, é do espanhol, é da universidade, que pode passar para qualquer, fazer da pesquisa o que quiser, e ela conseguiu. Agora, eu acho o seguinte, a Liberdade é um bairro que não é diferente dos outros, porque a violência está em todo lugar. É verdade. Né? Agora, a Liberdade tinha 2 cinemas, não tem mais. Né? Eu conheci a Liberdade, esse carnaval que estão inventando aí, carnaval circuito Manilda de Jutulu, eu acho ótimo, mas ninguém está fazendo novo. Está nos devolvendo o que nós já tínhamos. Nós tínhamos bloco de carnaval na Liberdade, pessoas de São Caetano, Fazenda Grande, API, Cidade Nova, todo mundo descia para a Liberdade para ver o carnaval da Liberdade. Nós tínhamos esse carnaval. Nós tínhamos 2 cinemas, que hoje é o Cine Brasil, que é um elefante branco, que ninguém faz nada nele, e o São Jorge, que virou uma casa comercial. A Liberdade, na verdade, ela não é um bairro violento, ela é violentada.
É um bairro violentado. Por quê? Porque ele é abandonado pelos poderes públicos, não só a Liberdade, como qualquer bairro que você vê de periferia. Mas eu falo da Liberdade porque eu falo do meu bairro, né? Eu estou defendendo aqui a minha liberdade. Mas eu vou dizer uma coisa a você, um povo bom, trabalhador, né, que hoje tem dificuldade de se transportar para trabalhar, porque o transporte na Liberdade ficou impossível, porque é só uma linha para você fazer transporte para vários bairros. Mas eu gosto da Liberdade e eu espero fazer muito mais. Eu botei 2 bibliotecas na Liberdade, eu pago R$700 de aluguel, em cima da minha casa, que hoje está até fechada para reforma. É um outro espaço que eu botei para a biblioteca na Liberdade. Eu não